Podcast da Karen. Oi, gente! Olá, sejam bem-vindos a mais um Podcast da Karen. E nós continuamos aqui firmes e fortes na série Alimentos Milagrosos, Life Changing Foods, do livro do Medical Medium. No episódio de hoje, o episódio número 2, nós vamos falar sobre os 4 sagrados, The Holy Four, segundo o Medical Medium. Se você não viu ainda, ou viu, o episódio anterior, eu tô fazendo um resumo do resumo, assim, de um livro muito especial chamado Life Changing Foods. Em português, eu creio que a tradução seja Alimentos Milagrosos, que é do autor Anthony William, o Medical Medium. E eu tô fazendo esse resumo, gente, porque esse livro me cativou demais, sabe? Pra mim, ele é muito especial e se tornou o meu livro favorito desse ano. Então, apertem os cintos e vamos nessa aventura de desbravar essas informações maravilhosas e que são essenciais para esse momento planetário. Bom, gente, seja lá quem for que colocou a gente aqui nesse planeta Terra, pode ser que você acredite que foi Deus, o universo, ou até mesmo alienígenas que nos colocaram aqui. Nós não fomos deixados aqui sozinhos ao acaso. Foram deixados aqui também alimentos. E alimentos, gente, são um tipo de tecnologia. Isso mesmo, um tipo de tecnologia. São fontes de nutrição para o nosso crescimento, desenvolvimento, florescimento, longevidade e sobrevivência. Então, algumas pessoas vão falar: ai, tecnologia? Que isso? Que exagero. Alimentos são rudimentares, não possuem inteligência. Vai, peraí. Aí eu te falo, querida, você é quem pensa? Você é quem pensa. Nossos olhos humanos não conseguem ver, ok? Mas os alimentos encontrados na natureza possuem uma rede intrínseca e complexa de propriedades visíveis e invisíveis ao olho nu. Aliás, se a gente fosse capaz de enxergar o mundo invisível, a gente teria uma noção maior da dimensão, da importância das frutas e dos vegetais e de como eles interagem com o nosso organismo humano, metafisicamente. Então, vamos se lembrar de uma coisa aqui, tá certo? Os cachorros não conseguem ouvir frequências que os nossos ouvidos humanos não escutam? Pois é, né? Só porque a gente não consegue escutar um som, não necessariamente significa que esse som não exista. Não é verdade? Agora, só porque nós não conseguimos enxergar algo com os nossos olhos humanos, não significa que aquele algo não exista. Não é verdade? Os nossos sentidos humanos é que são limitados. Nosso corpo possui limitações para poder enxergar frequências, ouvir frequências. Então, a gente não está equipado para ver e ouvir certas coisas da nossa realidade. Existe um mundo invisível, um mundo magnético, um mundo energético. Isso tudo faz parte desse mundo invisível. Você conseguiu acompanhar até aqui a minha linha de raciocínio? Então, gente, ainda tá para vir muitas descobertas científicas comprovando os benefícios e as propriedades dos alimentos que são encontrados na natureza, tá bom? Mas nem em 1000 anos, escute bem o que eu tô te falando aqui, nem em 1000 anos, nos próximos 1000 anos aí de estudos, a humanidade vai conseguir saber 1% de tudo aquilo que realmente existe, aquilo que realmente envolve a criação, a concepção, o desenvolvimento de uma fruta, por exemplo. Então a gente pode achar que uma fruta é tudo menos algo simples. Ao mesmo tempo em que é simples, é muito complexo, é algo orgânico, porém orgânico
inteligente. Assim como nosso corpo possui uma inteligência, as frutas e os vegetais também possuem inteligência. E a inteligência dessas frutas e vegetais interagem com a inteligência do nosso corpo. Como que isso acontece? Hoje em dia a gente não consegue explicar. A ciência ainda não consegue explicar. Então, vamos aprender mais, né? Eu acho isso interessantíssimo. E eu espero que você esteja achando também, porque eu fico tão empolgada quando eu fico sabendo desses assuntos, assim, sabe? Metafísicos. Enfim, vamos lá. Nesse livro, o Life Changing Foods, né? Alimentos Milagrosos, do Medical Medium, é uma prova de que essas interações acontecem. É uma prova de que esse mundo invisível guarda muitos segredos sobre as frutas e vegetais. Segredos que a gente vai deslumbrar um pouquinho, vislumbrar, né? Eu creio que seja a palavra mais adequada, um pouquinho nesses próximos episódios do podcast, no episódio de hoje também. Mas existem muitas coisas. E, gente, lembrando o seguinte, eu tô fazendo o resumo do livro. No livro ele dá informações muito mais detalhadas, informações, assim, preciosíssimas. Então, se você quiser realmente entrar com profundidade nesse assunto, eu recomendo demais você ler o livro, beleza? Então, vamos lá. Se preparem para conhecer os 4 sagrados, The Holy Four. Você faz ideia do que são os 4 sagrados? Bom, os alimentos que vão nos ajudar a enfrentar os desafios da era atual, né? Porque se você ouviu o episódio anterior desse podcast, você já sabe um pouco, mais ou menos, sobre os perigos dos 4 fatores imperdoáveis que o Medical Medium chama de Unforgivable Four. E você também muito provavelmente lembra que eles são, vamos recapitular aqui: radiação, metais pesados tóxicos, explosão viral e o DDT, que são os inseticidas, pesticidas, fungicidas e etc. Então, são esses 4 fatores, né? Que a gente viu no episódio anterior, Unforgivable Four: radiação, metais pesados, explosão viral e o DDT. Mas, gente, os 4 sagrados ajudam a gente a se fortalecer e a enfrentar esses desafios expostos por esses 4 fatores imperdoáveis. Esses 4 sagrados, o The Holy Four, ajudam a gente a fazer algo que faz parte da nossa natureza humana, escrito em nosso DNA, algo que todos nós somos destinados a fazer e que o universo quer nos apoiar a fazer. E esse algo é se adaptar. Guarde bem essa palavra, adaptação. Ela é uma palavra importante. Então, sem mais delongas, os 4 sagrados são: número 1, frutas; número 2, vegetais; número 3, ervas; número 4, alimentos silvestres, que são aqueles alimentos achados nas florestas, nos bosques, na natureza selvagem. Enfim, buscar esses alimentos, os 4 sagrados, não são uma tarefa, gente. Eles são uma oportunidade. Então, aqui a gente tem uma oportunidade de mudar um pouquinho o nosso jeito de pensar, o nosso mindset, quando a gente vai se alimentar. Ai, mas pegar uma fruta e lavar uma fruta dá muito trabalho. Eu prefiro abrir esse pacotinho aqui. Não, vamos pensar, mudar esse pensamento. Nossa, eu vou comer uma maçã. Aqui, ó, uma oportunidade. Tá certo? Isso ajuda demais a gente a ter hábitos cada vez mais saudáveis e a comer cada vez mais frutas e vegetais, ervas, e a incluir mais alimentos silvestres na nossa alimentação também. Vamos enxergar isso como se fosse uma oportunidade. Então, eu vou deixar para vocês aqui um citado que o Medical Medium coloca no livro, que eu acho muito importante, de extrema importância para esse momento planetário. Ele fala assim, abre aspas: as escolhas que fazemos hoje para nutrir nossos corpos e almas com os 4 sagrados influenciarão todas as eras que estão por vir. Este é um momento crítico na história da nossa espécie e do planeta. Fecha aspas. Olha, essa frase contém tantos tesouros que a gente fica até sem saber por onde começar. Mas ele fala que as escolhas que fazemos hoje para nutrir nossos corpos
E as nossas almas, ou seja, quando nós nos alimentamos, nós também estamos nutrindo, de certa forma, a nossa alma. E se a gente escolher fazer isso cada vez mais utilizando dos 4 sagrados, que são frutas, vegetais, ervas e alimentos silvestres, isso vai influenciar todas as eras que estão por vir. Não somente a nossa era, a era atual, não somente a nossa saúde atual, mas também dos nossos sucessores e as próximas eras que estão por vir. Gente, saúde é a base. Saúde é tudo. Sem a nossa saúde, a gente fica emperrado, sem condições de fazer as coisas que a gente quer fazer, de ir nos lugares que a gente quer ir. A saúde é a base de tudo. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a buscar oportunidades de elevar e proteger a nossa saúde. Pense nisso. Estamos buscando oportunidades ao nos alimentar. Então, um convite que ele faz, que ele escreve assim no livro, que eu também achei muito importante, que tocou demais o meu coração, e eu vou resolver ler aqui, também como um citado. Ele faz um convite para a gente repensar aquilo que é bom para nós. E aí eu vou ler aqui para vocês. Abre aspas, em tradução livre, tá? Que eu fiz. O que você descobrirá sobre comida nessas páginas deste livro é diferente das informações tradicionais que você já ouviu antes. Vai muito além de artigos que você pode ter lido sobre os benefícios de produtos frescos, ou seja, de frutas, vegetais, etc. Presta atenção ao que você come. O que significa trazer mais frutas, vegetais, ervas e alimentos silvestres para a sua vida pode ter benefícios além da sua imaginação. Você, sem dúvida, já ouviu a expressão comida como medicina? Isso faz parte. À medida que o mundo avança, as doenças também avançam. Se quisermos evitar doenças, devemos ser proativos e abraçar o poder medicinal dos 50 alimentos transformadores de vida neste livro. Os 4 grupos sagrados de alimentos são mais sagrados e poderosos do que podemos compreender. Como eles crescem da terra e são banhados pelo sol e pelo céu, resistindo aos elementos da natureza dia após dia à medida que se formam, eles estão intimamente conectados às forças sagradas da natureza. Eles não contêm apenas os nutrientes básicos de que precisamos para funcionar. Eles contêm inteligência da Mãe terrena e dos céus de que precisamos desesperadamente sobre como nos adaptar. Já se foram os dias em que não precisávamos prestar muita atenção ao que comíamos. O mundo mudou. Estamos mais vulneráveis do que nunca. Agora, a comida é tudo quando se trata de sobrevivência. Também já se foram os dias em que aquela velha e tradicional pirâmide alimentar se aplicava a nós. Para chegar aqui, temos que virar nossa compreensão da nutrição de cabeça para baixo. Até mesmo a pirâmide alimentar atualizada calcula mal a importância dos diferentes grupos alimentares em relação uns aos outros. Levará décadas até que esse gráfico se acerte. Fecha aspas. Nossa, foi um citado enorme que eu fiz aqui, né? Mas eu fiz questão de citar palavra por palavra, utilizando, claro, minha tradução literal, para você ter uma pequena noção da importância que são essas informações. E para você também abrir a sua mente, abrir o seu coração, mergulhar de cabeça nessa nova compreensão sobre o que é nutrição. Fiz umas rimazinhas aqui, ficou brega, mas eu aposto que você vai se lembrar, porque o cérebro lembra dessas coisas. Então você tá ligado na importância de saber essas informações aqui, né? Eu espero que você tenha começado a ter uma noção da importância, da grandeza disso aqui.
Então, nesse episódio do podcast, a gente aprendeu mais ou menos, não é mais ou menos não, nós aprendemos quem são os 4 sagrados, que ele chama de The Holy Four, que são as frutas, vegetais, ervas e alimentos silvestres. Frutas, vegetais, ervas e alimentos silvestres. Frutas, vegetais, ervas e alimentos silvestres. Não dá mais para esquecer, né? E ali no livro, logo na introdução, ele faz assim um resuminho do que cada grupo do Holy Four ajuda no nosso organismo, na nossa vida. Ele basicamente coloca assim: as frutas combatem o câncer. Os vegetais eliminam a acidez do corpo. As ervas e os temperos naturais, obviamente, fortalecem o sistema imunológico. E os alimentos silvestres nos ajudam a nos adaptar ao estresse. Gente, eu vou fazer um episódio só falando de estresse, porque esse assunto é tão importante, mas tão importante, que não vai caber só aqui. E nesse livro também ele dá uma super dica de como você enxergar o estresse e lidar com o estresse de uma maneira nova, uma maneira assim que eu achei genial. Então, me lembrem, por favor, me mandem uma mensagem para eu lembrar de gravar um episódio só com essas tecnicazinhas que ele coloca para você, gente, ir contornando o estresse, né? A gente tem um novo olhar sobre o estresse. É muito interessante o que ele ensina. Tá, mas esse episódio do podcast foi para aprender sobre quem são os 4 sagrados, as frutas e vegetais, ervas e alimentos silvestres, que são os alimentos que a gente encontra nas florestas, nos bosques, na natureza selvagem, certo? Então, é importante a gente se lembrar de uma coisa. No livro ele explica mais profundamente, mas aqui eu vou deixar essa frase assim para você refletir sobre, sabe? Essa frase aqui, ó. Esses alimentos dos 4 sagrados são preenchidos com luz. Luz. Esses alimentos são preenchidos com luz. Eu quero que você reflita sobre isso, que você pense assim, o que ele quer dizer com essa frase, que talvez no próximo episódio eu explique mais um pouquinho. Tá lá explicando no livro, hein? Mas como eu falei, eu não vou ficar falando tudo do livro exatamente aqui no podcast, até porque tem direitos autorais e é o trabalho dele. Então, eu acredito que as pessoas vão se conectar melhor com esse trabalho dele, lendo o livro dele, né? É importante, as informações estão ali. Mas essa frase é interessante, né? Esses alimentos são preenchidos com luz. Aí eu queria que você me dissesse, pode me mandar uma mensagem no Instagram, comentar no post que eu vou colocar desse podcast, uma mensagem aí no YouTube, o que você interpreta, o que essa frase quer dizer, que esses 4 sagrados, esses alimentos dos 4 sagrados são preenchidos com luz. Eu vou ficar curiosa para saber a sua perspectiva, tá bom? E o que você entende sobre isso. Bom, mas é isso, galera. Esse episódio foi para falar o que são os 4 sagrados. No próximo episódio, eu vou começar a falar dos benefícios de cada grupo, de cada fruta, né, por exemplo. Então, um pouco sobre o suporte emocional que as frutas dão, sobre as lições espirituais, sobre os fitoquímicos, sobre um pouquinho também de informação nutricional e algumas dicas que ele dá para a gente, quando a gente for consumir esses alimentos. Mais uma vez aqui, eu não vou colocar tintim por tintim, beleza? Eu vou colocar um resumo do resumo do resumo. Então, assim, por exemplo, se ele der 3 dicas, eu vou falar uma dica, entendeu? Bem resumido mesmo, mas é só porque essas informações são tão maravilhosas que eu falei, não, preciso fazer um podcast sobre isso. Preciso falar para as pessoas sobre isso aqui, porque é muito genial, tá? Vale lembrar, gente, que o que eu tô fazendo aqui é um resumo, viu? Bem resumido mesmo. Então, se você quiser mais informações, já sabe, né? Vai ter que ler o livro. Tá bom? Se você tiver interesse, né, de se aprofundar, ninguém é obrigado a nada, você não precisa se aprofundar se você não quiser se aprofundar. Você pode perfeitamente ficar só com essas informações daqui que eu tô colocando, que já são, né, uma super bagagem, assim, né? Até eu conseguir ler isso tudo no livro, mastigar, integrar, para vir aqui falar para vocês,
Olha, levou um tempo pra mim, viu? Porque as informações são densas. Todos os parágrafos que ele coloca no livro são, assim, recheados de muita informação. Então, eu fico, assim, sem saber escolher o que falar aqui. Mas eu espero que eu tenha feito um bom resumo e que isso te ajude, de certa forma, ajude alguém que você conheça, que tá passando por alguma dificuldade de saúde, de certa forma, né? Mas, assim, cá entre nós, agora assim, ó, cá entre nós, vou falar pra vocês, não é incrível que a gente está vivendo num tempo onde a gente tem acesso a essa informação sobre os 4 sagrados, por exemplo, né? Sobre os 4 imperdoáveis também. Conhecimento é poder, gente. A gente tem o conhecimento que vai fornecer bases sólidas para a gente conseguir cuidar da nossa saúde sem ficar caindo em armadilhas ou sem ficar pulando de galho em galho em modinhas alimentares que confundem todo mundo por aí nesse mar de confusão que se tornou a internet, né? Vamos combinar. Fulano fala isso, ciclano fala aquilo. Aí tu fica, meu Deus, quem é que eu vou ouvir agora? Bom, no meu caso, com a minha vida, eu decidi realmente focar nessas informações do Medical Medium, porque para mim elas são redondinhas, tá bom? Gente, essas informações do Medical Medium nunca se contradizem e não foram provadas erradas em mais de 3 décadas, ao contrário, sempre provado certo. E essas informações devolveram a saúde para milhares de pessoas nesse planeta, ao redor desse mundo. Então, assim, pessoas que não tinham respostas para os problemas de saúde, pessoas que ressurgiram das cinzas mesmo, sabe? Que já haviam tentado de tudo e que nada tinha funcionado para devolver a saúde delas. E essas informações ajudaram. Então, assim, eu estou focando nisso. Não fico mais pulando de galho em galho, dispersando a minha energia, né? Fragmentando a minha energia com vários direcionamentos de várias pessoas falando várias coisas. Eu decidi focar minha energia nisso aqui e eu realmente tenho visto o resultado. Então, é isso, tá? Me fala aí o que você achou do episódio de hoje, né? Você imaginava que os 4 sagrados, o The Holy Four, seriam frutas, vegetais, ervas e alimentos silvestres? Você já tinha ouvido falar sobre isso em algum lugar? Fala pra mim, tá? Depois você me conta direitinho. E no próximo episódio, nós já vamos começar a falar das frutas, né? Ele começa as frutas em ordem alfabética no inglês, então ele começa falando da maçã. A maçã me surpreendeu, gente. E eu tinha uma certa dificuldade em comer maçã, por conta, acho que uma vez que eu levei um lanche de maçã pra escola e eu fiquei com mais fome ainda, isso me deu uma raiva de maçã. Eu tinha dificuldade em querer ficar comendo maçã. Só que a maçã é maravilhosa. E é engraçado porque conforme eu fui fazendo as limpezas 369 do livro Cleanse to Heal, né, Limpar para Curar, e do livro, essa limpeza também tem no livro Fígado Saudável dele, que é o Liver Rescue. É engraçado que agora a maçã virou minha opção favorita de lanche. Eu tô inclusive comendo uma aqui agora, ó. Ela é tão molhadinha, tão docinha, né? Um pouco de ASMR pra vocês. Deu comendo uma maçã. E depois a gente segue o bonde, entendeu? Falando sobre os benefícios das frutas, né? Lição emocional, espiritual, etc e tal. E eu tava com uma ideia também de fazer umas receitas pocket no Instagram, abordando exatamente esses alimentos que ele tem no livro. Algumas receitas também que ele dá no livro. Porque no livro, para cada alimento que ele fala, ele também dá dicas e receitas. Então, é muito interessante. Bom, é isso. Para não ficar muito longo o episódio de hoje, eu vou terminar por aqui. Eu espero que você tenha uma semana incrível. Eu espero que essas informações, de algum jeito, te ajudem, tá? E que você tenha gostado. Um super beijo, um abraço. Tchau, tchau! Esse é o podcast da Keren. Se você gostou das informações, não esqueça de citar de onde veio a fonte, galera. A fonte é dos livros do Medical Medium, tá bom? Alimentos Milagrosos ou Life Changing Foods. É muito importante, se você passar essa informação adiante, que você explique da onde ela veio,
Por que que é importante? Porque se uma pessoa tiver com algum sintoma, tiver com alguma doença, ela vai ter a oportunidade de descobrir a informação por completo. Isso pode salvar a vida de uma pessoa, gente, tá bom? Então, sempre diga de onde você descobriu essa informação. Você não precisa nem citar o meu podcast, mas, por favor, fala que foi do Medical Medium, beleza? Beijo! As informações fornecidas nesse podcast são apenas para fins informativos gerais. As informações não pretendem substituir o aconselhamento ou tratamento profissional de saúde ou médico, nem devem ser utilizadas para o diagnóstico, prevenção ou tratamento de qualquer consideração de saúde. Consulte um profissional de saúde licenciado antes de alterar ou interromper quaisquer medicamentos, tratamentos ou cuidados ou iniciar qualquer dieta, exercício ou programa de suplementação. Eu não sou médica licenciada e o conteúdo desse podcast ou qualquer material vinculado não reflete necessariamente as minhas opiniões e não a garantia que sejam corretos, completos ou atualizados. Beleza, gente? I'm just a girl. Não sou uma médica, galera. I'm just a girl.